Olá, tudo bem? Eu me chamo Fernanda Lang e estou aqui para conversar com você hoje sobre um assunto que eu sou apaixonada. Nós vamos falar sobre astrologia. Você conhece astrologia? Você sabe do que se trata a astrologia? Será que você é daquelas pessoas que pensam que a astrologia é ler a previsão do meu signo no horóscopo do jornal? Muitas vezes a gente tem essa ideia da astrologia, dos signos. A gente, desde pequeno, ouve falar sobre você nasceu em determinado signo, então você vai ter aquelas características. E muitas pessoas pensam que a astrologia é só isso, mas não é verdade. A astrologia trata de todos os planetas que estão lá no nosso esquema celeste. Então, como esses planetas estão atuando, estão agindo, interagindo, e como a influência deles reflete no nosso dia a dia, reflete na gente, nas nossas escolhas, nas coisas que acontecem ao nosso redor, na nossa forma de solucionar os problemas. Então, tudo isso a gente consegue ir identificando aos pouquinhos através da análise do mapa astral. A astrologia vem para contribuir conosco, mostrando um roteiro, um caminho que está predestinado para a gente, então mostrando onde estão os nossos pontos fortes, onde estão aqueles pontos de desafio, que eu tenho que me esforçar mais para conquistar, para vencer, para fluir, porque a ideia da nossa vida é aprender no dia a dia, aprender com as pessoas que estão ao nosso redor, aprender no ambiente onde a gente está. E o autoconhecimento é uma chave muito importante para o nosso dia a dia, porque o autoconhecimento mostra para a gente caminhos a seguir, mostra como a gente é internamente, como os outros nos veem, porque são coisas diferentes. Às vezes a gente pensa assim, eu sou uma pessoa muito ativa, muito legal, que gosta de ajudar os outros. E de repente, quando tu vê, as pessoas olham para ti e não enxergam essas características. Enxergam uma pessoa ranzinza, enxergam uma pessoa briguenta. Por que será? Onde é que está esse mecanismo? Então, convido você, né, que sentir interesse e quiser entender um pouquinho melhor como funciona a astrologia, acompanhar e tentar aprofundar, mergulhar um pouquinho mais dentro dos conceitos. Então, vamos sair da parte rasa, que diz que a astrologia é só um signo e que a gente lê a previsão no jornal, e vamos dar um passo além, buscando o autoconhecimento. Tem pessoas que buscam astrologia em função da curiosidade. Eu vou ver qual é essa parada aí que estão falando. E quando começa a enxergar o movimento que é o nosso mapa astral, a pessoa começa a se encantar, porque tem muitas respostas dentro do nosso mapa. Nós temos perguntas dentro de nós e o nosso mapa mostra alguns caminhos a seguir. O nosso mapa astral, então, ele é formado da seguinte forma: no dia que a pessoa nasce, o céu está numa determinada configuração celeste. Então, o Sol está em um determinado signo, os planetas estão orbitando e cada um está num local diferente. E quando a gente nasce, a gente tira um retrato, uma foto desse esquema celeste, né? Uma foto dos planetas do jeito que eles estão lá no céu. E essa foto vai mostrar como está a relação entre os planetas, quais estão mais harmônicos, quais estão em disputa. E a partir dessas informações, a gente vai começar a entender. Mas aí você vai me perguntar, mas como assim? O que tem a ver os planetas lá no céu? Nós fazemos parte do universo, nós estamos no planeta Terra, a gente está no sistema solar e nós temos todos os planetas que estão orbitando. Então, energeticamente, eles acabam tendo uma determinada influência sobre nós aqui no planeta Terra. Pela questão da órbita, pelo distanciamento,
pela proximidade que eles têm com o planeta Terra, eles carregam uma carga energética que traz uma influência para nós. Então, essa carga energética a gente traduz em forma de arquétipos. Cada planeta traz um arquétipo diferente, traz suas características mais relevantes, aquelas que se destacam mais em relação àquele planeta. E quando a gente começa a olhar o planeta, eles são como que atores num palco. Então, assim, o esquema celeste é o palco, e os planetas são os atores que estão nesse palco, atuando, interagindo, fazendo as histórias acontecerem. E os signos estão lá no meio disso tudo, dando ferramentas e mostrando quais são os locais de atuação da vida, do cotidiano. Um determinado planeta vai estar lá estimulando, incentivando a tua questão no trabalho. Tem outro planeta que vai estar lá influenciando as questões da família. Tem outro planeta que vai estar influenciando as questões das tuas amizades, dos teus projetos, e assim vai se construindo. Assim a gente vai vendo como esses planetas vão atuando dentro do nosso próprio mapa natal, dentro daquela foto que foi tirada no dia que a gente nasceu. Então, no dia que a gente nasceu, o Sol estava num determinado signo. Quase todo mundo conhece o signo, né? É muito difícil a pessoa não saber qual é o seu signo. E esse signo que a gente fala comumente é o signo solar, é onde estava o Sol no momento que você nasceu. No dia que você nasceu, a Lua estava num determinado signo também. Algumas pessoas conhecem, outras pessoas não conhecem. O Sol e a Lua são muito importantes para o nosso mapa. O Sol traz as nossas características externas, o que a gente mostra, o nosso pensamento, a nossa personalidade. A Lua traz as características mais internas, mais das nossas emoções, do nosso sentir. E aí a gente começa a entender um Sol que é muito ativo e uma Lua que é muito passiva, mostra para a gente como a gente tem mais atitude em determinados momentos e como a gente se retrai em outros momentos. Além do Sol e da Lua, um outro aspecto super importante para a gente é o ascendente. O que é o ascendente? Naquele exato momento que a pessoa nasceu, tinha um signo ascendendo lá no seu mapa. E esse signo que está ascendendo, esse signo que está aparecendo ali, ele vai trazer uma carga energética bastante ampla, assim, uma carga energética bastante importante para você no seu dia a dia. Porque ao longo dos anos a gente vai se construindo, a gente vai crescendo, vai se aprimorando e a gente vai adquirindo essas características do nosso ascendente. Muitas vezes a gente pensa, a gente ouve falar, a pessoa é do signo tal, mas ela é tão diferente. Por quê? Talvez o ascendente dela seja um ascendente muito diferente e faz com que, ao longo do tempo, né, com mais idade, ela vá fazendo essa migração para essas características que ela vai aprendendo com o ascendente, que é uma forma de agir. O ascendente mostra como a pessoa vai agir, quais são as atitudes que ela vai tomar. Então, é um caminho que a pessoa vai seguindo. E quanto mais formada a gente está, e quanto mais consciente a gente está do nosso papel, mais a gente recebe essa influência desse signo e vai atuando, né, da forma mais correta possível. Então, também é um caminho de luz que a gente vai seguindo. O mapa mostra para a gente como a gente pode trilhar esse caminho com mais facilidade, ou, de repente, se a gente não quer seguir, a gente pode ter uma vida de mais dificuldade. Sabe aquela pessoa que está sempre reclamando de tudo, que as coisas dão errado, que as pessoas não compreendem ela? Será que o problema são os outros? Ou será que o problema é ela mesma? Será que é ela mesma que não consegue fazer esse mergulho interno, que não consegue ativar as percepções de que existe o eu e existe o outro, de que cada pessoa tem o seu papel e que a gente tem características que são mais fortes, né, que tem algumas outras coisas que são um pouco mais complexas para a gente realizar. Os desafios fazem parte da nossa vida. E a gente tem que usar as ferramentas mais apropriadas para a gente poder superar esses desafios. Então, não vamos levar isso como uma tragédia, a gente leva isso como aprendizado. A criança tem que cair para aprender a andar.
Ela cai, levanta, até o dia que ela está andando sem cair, porque ela aprendeu. Então, esses desafios, eles são oportunidades que a gente tem para a gente poder melhorar aquilo que a gente é. Espero que fique bem claro, né, todas essas questões. E assim, o que eu quero compartilhar também com vocês é aquela questão de que o mapa astral, ele mostra um caminho a seguir. E é importante que você procure um astrólogo, uma astróloga, para poder olhar esse mapa. Você pode começar fazendo por curiosidade, mas depois você pode, assim, ter um interesse num aprofundamento, né, maior do seu autoconhecimento, e por que não até mesmo estudar o mapa, como é que ele funciona, quais são as características dos planetas, né, como os signos atuam dentro desse mapa, e como a gente é influenciado com tudo isso. E aí, o que mais? É só por curiosidade? Sim, é só para saber? Não, não é só para saber. Às vezes você tem questões pontuais na sua vida que você precisa de respostas. Por exemplo, muitas vezes a gente está com problemas financeiros. Poxa, estou com problema financeiro, não estou conseguindo um trabalho adequado, eu brigo com os meus colegas de trabalho. O que está acontecendo? A gente olha no mapa quais são os signos que estão influenciando essas questões, a gente olha quais são os planetas que estão nesses pontos, nesses assuntos do seu mapa, e a gente vai fazendo as correlações entre esses signos e esses planetas. E aí a gente vai identificando os seus pontos fortes, os seus pontos de desafio e quais são as melhores alternativas, né? Qual seria, assim, uma sugestão, uma indicação de como você deveria agir, né? Como os seus colegas de trabalho vão te enxergar e como você vai fazer para solucionar essas questões e entrar em harmonia com eles. Às vezes tem pessoas que no trabalho são muito ativas, querem tudo muito rápido, tudo para ontem. E de repente você tem um signo lá no trabalho que exige que você tenha calma, paciência, que as coisas sejam feitas devagar, passo a passo, tudo no seu tempo. Então acaba dando embate, né? De repente você tem um chefe que diz: eu quero isso para ontem. E você precisa de tempo para poder realizar, senão você não consegue fazer a entrega. Esses ajustes a gente consegue ir enxergando, né, o que está acontecendo dentro do mapa. Um outro assunto muito comum que as pessoas gostam de perguntar é sobre relacionamentos. Então, quer saber sobre qual é o meu parceiro ideal, ou por que eu não dou certo com fulano de tal. E aí a gente começa a olhar as características. Você, nos seus relacionamentos, é uma pessoa mais amorosa, mais introspectiva, você gosta de ficar em casa. E aí a gente vê que você está namorando uma pessoa que é super ativa, que gosta de estar na rua, que gosta de passear, viajar. Então, como é que a gente vai equilibrar essas questões, né? O estar tranquila em casa e o sair para viajar e curtir a vida. Então, isso tudo são pontos no mapa que a gente vai identificando. E aí a astrologia vai dizer para você o que você tem que fazer? Não, não vai dizer isso. Ela vai obrigar você a tomar uma outra rota? Não, não vai. A astrologia vai mostrar para você o que está acontecendo, qual é o seu momento de vida, e você vai fazer as suas escolhas. Então, a responsabilidade é sua do caminho que você quer trilhar. Você pode olhar o seu mapa, receber toda essa informação e dizer assim: eu acho que isso aí é uma bobagem, e seguir o seu próprio caminho. Daqui a pouco você vai ter algum desafio, né? Vai acontecer alguma situação, e você vai lembrar: puxa, isso eu tinha visto lá no meu mapa, deixa eu retornar lá e ver. E aí, quando você observa, aquela questão que a pessoa está vivendo estava descrito lá no mapa. E também já tem uma indicação de como fazer para superar essa característica, essa situação, esse desentendimento, esse desequilíbrio. E assim você vai entendendo a chave e o mecanismo e como funciona o mapa astral. Então, te convido para conhecer, né? Se você tiver mais perguntas, questões que queira saber mais específicas, tudo isso a gente consegue olhar no mapa. E aí, o que você acha? Agora, aquela primeira pergunta, a astrologia é só a previsão que a gente lê no jornal? Ou é muito mais? Ou é
um universo, sim, cheio de oportunidades, cheio de características, cheio de novidades que tem para você se encontrar, para você pesquisar, aprofundar. Legal, né? E assim, a astrologia, ela é muito usada, né, para o autoconhecimento. Então, eu não gosto de trabalhar com aquela astrologia que é adivinhatória. Ah, vai adivinhar o que vai acontecer. Não, não gosto de trabalhar assim. O meu trabalho é mais focado para a pessoa que está em busca do seu desenvolvimento pessoal. Então, você está querendo se desenvolver num ser total, dentro da sua totalidade, então a gente pode conversar. E o que é o ser dentro da sua totalidade, dentro de toda a sua integralidade? Nós temos o campo espiritual, nós temos o campo mental, nós temos o campo emocional e nós temos o campo físico. Então, são vários campos que a gente precisa olhar, observar e ter cuidado conosco mesmo. Então, se eu olho só para o meu corpo físico e não cuido da minha parte mental ou emocional, eu posso ficar uma pessoa linda, maravilhosa, mas sem conteúdo, emocionalmente desequilibrada, com altos e baixos, né? Se eu sou uma pessoa que foca muito no mental, em estudar, 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 eu acabo deixando de lado o meu corpo físico, começo a desandar, eu acabo deixando de lado as emoções, eu evito falar das emoções, evito me relacionar com pessoas, porque eu não quero olhar para essas questões, né? Aí tem outras pessoas que são muito emocionais, elas são muito dadas, querem ajudar os outros, querem salvar a pátria, e aí emocionalmente elas acabam ingerindo tudo que é coisa, consumindo tudo que é emoção que vai surgindo por aí, e também entra um desequilíbrio, porque quando a gente tem muita emoção, mas não usa o pensamento para focar e direcionar, a gente acaba entrando em desequilíbrio também. Então, tá vendo como é importante isso tudo? E na questão espiritual, esse é um tema que às vezes pode ser muito complexo, porque depende da sua crença. Cada pessoa tem sua própria crença, mas se você acredita em algo superior, né, seja a religião que for, seja o tipo de crença que for, se você percebe que existe algo além, que a gente possui uma conexão, né, com o universo, com o céu, com a fonte, então você entende que existem energias que nos auxiliam no nosso dia a dia. E aí, dependendo da sua interação, da sua relação com questões de espiritualidade, dentro do nosso mapa, a gente também pode ver algumas características que sabe de onde são? Das nossas vidas passadas. Então, para quem tem essa crença, né, de que nós somos um ser, que estamos aqui num determinado espaço de tempo, depois a gente viaja novamente e futuramente volta com um outro formato, com outro corpo, para uma nova experiência. Então, para quem acredita, né, que nós temos vidas passadas, o mapa também traz algumas chaves para a gente tentar entender o que aconteceu naquelas vidas passadas e o que a gente precisa fazer para poder resolver aquelas questões que ficaram meio mal resolvidas, né? Para a gente olhar quais foram as questões que a gente trabalhou naquela vida passada, que são o nosso ponto forte, que é o que a gente tem que focar, que é onde a gente tem que se direcionar. Então, a gente consegue enxergar também, isso a gente chama de astrologia kármica, e a gente olha a bagagem que a gente traz de outras vidas e usa essa informação para poder se construir, aprender mais e poder fazer um caminho melhor, mais direcionado. Então, é importante, né? Se você acha, considera isso importante, fica o convite para poder descobrir o que são essas questões, para poder olhar o que aquela situação que eu vivi lá no passado está influenciando a minha vida hoje. E assim, eu vou finalizando aqui a nossa conversa. Repito que o meu nome é Fernanda Lang, você pode me procurar nas redes sociais, você pode me procurar no Facebook, Instagram. Vou adorar conversar com você, vou adorar explicar, esclarecer algumas questões que ficaram em aberto, né, de toda essa nossa conversa aqui. E quem sabe você faça o seu mapa astral comigo. E o que é o mapa astral? O mapa astral a gente vai ver a fotografia, né, o retrato que foi tirado no dia que você nasceu, e a gente vai ver quais são os aspectos
né, que estão ali no seu caminho de vida, quais são os assuntos mais importantes da sua vida. Então, lembrando, os assuntos podem ser financeiros, podem ser de questões materiais, né? Tem o financeiro do dinheiro e tem o material da nossa casa, dos nossos bens. Então, essas são questões que a gente consegue avaliar. A gente pode olhar a nossa saúde, o nosso trabalho, os relacionamentos, a questão da maternidade também, a missão de vida, o propósito de vida, né? Pensa que legal poder enxergar, mas qual é o meu propósito de vida? O que que eu vim fazer aqui? Então, isso tudo a gente também vai encontrando algumas pistas dentro da astrologia para a gente poder se direcionar com mais fluidez para essa missão que a gente veio realizar aqui na Terra. Nós estamos todos unidos e conectados e nós precisamos de uns aos outros para crescer. E a gente pode crescer em união, né? A gente pode crescer desenvolvendo o nosso caminho e estando em equilíbrio com o ambiente que está ao nosso redor, com as pessoas que estão ao nosso redor e com as escolhas que a gente faz. As escolhas da profissão, as escolhas do parceiro, as escolhas dos amigos, da diversão, dos prazeres, tudo isso está dentro do nosso mapa. Eu não sei se eu já comentei, mas no nosso mapa a gente também enxerga aqueles pontos que são um pouco mais complexos, algumas questões que estão no nosso inconsciente, aquela parte que é um pouco, assim, é uma parte sombra da nossa experiência, da nossa vida, né? Então, tem algum signo que está lá, que está influenciando algumas questões, assim, um pouco mais obscuras do nosso ser. E com a astrologia a gente pode trazer uma luz para essas questões e começar a resolver essas questões também. Pensa que legal, botar luz naquilo que está escuro, colocar luz na sua vida, colocar luz no seu caminho. Você vai fluir com mais alegria, com mais suavidade. É legal, né? Então fica aqui o convite para você. Me chama, me contata, viu? E nos falamos numa próxima. Adorei estar aqui batendo esse papo e fico muito feliz que você tenha tido essa curiosidade para tentar entender, né, sobre o que é astrologia. Um grande beijo e até uma próxima.